Senhoras e senhores, finalmente chegou o nosso momento. Está no ar aquela resenha e antes da gente apresentar o nosso convidado, eu não posso deixar de agradecer primeiramente a Deus, né, que colocou no meu coração esse projeto e na Bíblia fala, né, que Ele que efetua em nós o querer e o realizar. Então eu tenho certeza que Ele que plantou essa semente no meu coração e Ele que fez tudo para que se realizasse. Não posso deixar de agradecer também a minha esposa, a minha família, todo mundo que está aqui da equipe, o pastor Léo também, o Magno, nosso gerente de comunicação, o pastor Josué, pastor Elmo, todo mundo que cooperou de alguma forma. E falar também dos nossos patrocinadores, o Ponte do Espetinho, que deu uma moral aí pra gente, né? Ainda não estão nas redes sociais, você pode seguir eles, mas ainda não tem como pedir para entregar. Mas aqui na nossa igreja, nos dias de culto, eles estão funcionando, só procurar lá. É o melhor espetinho que tem no Rio de Janeiro. E a Moral de Cria, né? Meu parceiro Juan, meu barbeiro, deixou aqui alinhado, ó. Você pode procurar aí também, você que é do Recreio, você que é de Jacarepaguá, só procurar a Moral de Cria aí perto da sua casa para ficar na régua. E agora sim, chegou o momento, senhores. Vamos apresentar esse cara aqui que dispensa comentários. Camisa 8 do Vascão. Jair, senhores. Palmas para o Jair. Agradeço a oportunidade. Já era pra gente ter começado semana passada, né? Mas eu creio que tudo tem um momento certo. Deus preparou com muito carinho e agradeço a oportunidade de estar aqui. Irmão, de antemão aqui, ó, já tem um presentinho pra você. Fica à vontade aí. O presente é sempre bom. Você é da equipe nossa. Tem um livro aí do nosso pastor Vux, tem um cardzinho aí com a sua foto, tem os presentes aí. Aqui também, ó, devocional do nosso pastor Josué, que ele pediu para te entregar. Então, show. Tá na benção, irmão. O presente obrigado. Tá em mãos. Valeu, depois dá aquela moral obrigado. lá, grava um storyzinho. Uhum. Tá. Obrigadão. O presente é sempre bom, né? Pô. Tá Quem não doido? gosta? É isso aí. Então, irmão, vamos lá, vamos começar o papo. A gente acabou se aproximando um pouco mais aqui na igreja, né? Nesse período que você ficou bem ativo nessa questão das doações para o povo do Rio Grande do Sul, né? Você é de lá. E, cara, queria que você comentasse um pouquinho sobre esse momento que o Rio Grande do Sul passou e está passando, né? Às vezes a gente para de ver os conteúdos com tanta intensidade como foi assim que acabou de acontecer, mas o pessoal ainda precisa de ajuda, né? Por que você se colocou assim de forma tão ativa à disposição a ajudar com as doações? Fala um pouco pra gente sobre isso, cara. Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Então, minha terra, minha mãe, antes de tudo acontecer lá, né? Começar essa chuva, essas enchentes, minha mãe veio para cá um dia antes, minha mãe e meu filho, e então mexeu muito comigo, né? Eu não tinha uma noção exata do que realmente estava acontecendo. Estava vendo por vídeos e depois falando com os meus amigos que moram em Porto Alegre. Morei 12 anos em Porto Alegre, então tenho muitos amigos lá e conversando com eles, eu fui entender um pouco do que realmente estava acontecendo. Então eu me coloquei no lugar deles, né? Porque eles estavam passando por uma dificuldade muito grande de não estar chegando água, alimentos. Então eu consegui mobilizar, eu e minha esposa, né, junto com a igreja, a pastora Camila. A gente conseguiu nos mobilizar aqui para mandar mantimentos para lá. E assim, eu ainda acho que a gente não tem uma certa noção do que realmente aconteceu e está acontecendo ainda. Então, eles precisam muito da nossa ajuda ainda. Não sei quanto tempo que isso vai tá acontecendo, da gente estar mandando doações para lá. Mas eu fico muito feliz que a gente conseguiu se mobilizar muito e mandar roupas, águas, bastante cestas básicas, cobertores. Então, eu acredito que às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Conversando com os meus amigos lá, com os familiares, o relato foi que poderia acontecer, por conta que já aconteceu em 1941, né, uma enchente, e eles acabaram achando que nunca ia acontecer de novo. Então foi uma coisa que saiu fora do controle e
a gente que conseguiu enviar e assim, agradeço todo mundo que conseguiu trazendo doações aqui para a igreja, tá se disponibilizando também para estar abastecendo os caminhões para enviar, todo mundo que conseguiu nos ajudar e espero que isso possa acabar o quanto antes. Você é natural de Ibirubá, né? A sua cidade em si foi afetada também com as enchentes? Não, Ibirubá não foi. Ibirubá fica na região norte do Rio Grande do Sul. Então, onde aconteciam mais as enchentes foi na região sul, né, do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Canoas, ali naquela região. Então, Ibirubá não foi. Graças a Deus não foi, mas nessas outras cidades, a minha tia mora em Eldorado. Também perdeu a casa. Meu primo também teve a casa dele afetada, a empresa. Então, eu tive alguns familiares que tiveram que sair das suas casas e muitos amigos também. E lá é uma cidade pequena, né, mano? Eu queria saber como é que foi a sua infância lá, se o Jairzinho aprontava muito, se jogava bola na rua, se passou dificuldade. Como é que foi a sua infância, cara? Então, desde muito novo, eu sempre queria jogar futebol, porque meu pai, ele jogava amador, né? Então, ele sempre me levava junto e eu gostava de estar com ele, de estar jogando futebol e até na escola. Eu não gostava de estudar muito. Eu queria que o recreio chegasse logo para jogar bola. Então, eu sempre, desde muito cedo, fui fascinado assim, por futebol. E gostava de estar na rua, estar jogando de pé descalço, de estar brincando com os meus amigos. Cara, eu era muito alegre, muito arteiro, fazia muita bagunça. Minha mãe sempre fala, não sei como é que tu é calmo hoje, porque tu fazia muita bagunça quando eu era muito novo. Mas graças a Deus eu tive uma educação muito, muito boa e hoje estou aqui, né? Mas eu sempre fui muito alegre, gostava de brincar, gostava de fazer bagunça, como toda criança acho que gosta, né? Mas você cresceu no lar cristão ou acabou se convertendo depois? Eu não nasci no lar cristão, minha família é católica. Hoje eu tenho uma irmã que frequenta a Umbanda, né? E eu não nasci no lar cristão, também não gostava de ir na igreja católica. Meus pais nunca foram de ir também na igreja católica. Então eu não tinha muito entendimento desse negócio de religião, de fé. Eu fui entendendo mais depois da minha conversão, pouco antes da minha conversão, né? Fui entendendo mais sobre o que é fé, o que é a gente realmente crer. Então foi aí que eu comecei a entender. E lá você falou que gostava de acompanhar o seu pai, né, no futebol, jogar futebol na rua. Esses primeiros passos, assim, tinha alguma escolinha na cidade, algum projeto? Porque geralmente cidade pequena a galera começa assim, né, no time do bairro, né, tem um professor e aí vai um olheiro e tal. Você chegou a fazer parte de alguma escolinha lá na cidade, algum projeto que tinha? Eu comecei... Quando eu era novo, eu ia na creche. E aí teve uma vez que a diretora da creche chamou minha mãe. Disse que eu não podia mais jogar bola na creche porque eu estava machucando meus colegas, porque eu estava muito forte. Então, desde ali, eu sempre gostava de jogar bola. E aí meu pai me colocou numa escolinha em Birubá, que o nome da escolinha é Azif, futsal. E aí foi com 6, 7 anos que eu comecei a jogar futsal, comecei a treinar. Não tinha ainda a minha categoria, então eu jogava numa categoria acima. Eu lembro até hoje que acho que era de 9, 10 anos e eu tinha 7. E aí o professor me convocou para o primeiro jogo. Eu treinava e ele me colocou para o primeiro jogo. Então, assim, ele convocou uns 30, 25, 30. Só que ele tinha que dar o corte, tipo assim, ia todo mundo pro jogo, só que podia só 15, mais ou menos, ficar no jogo. E eu não sabia disso, fui pego de surpresa. E aí, quando eu cheguei lá, o professor falou, hoje a gente vai ter um corte aqui e tal. E aí eu, fui pego de surpresa, o treinador me cortou. Para aquilo ali foi uma coisa que eu não esperava. Então, tipo assim, não, eu quero encerrar minha carreira com 7 anos de idade. Eu não tinha muito noção do que estava acontecendo,
Pô, comecei a chorar. E aí, pô, toda criança, né, só se acalma quando o pai vai lá dar um cachorro quente ou oferece alguma coisa. Meu pai, não, vai lá comprar um cachorro quente pra ti. Aí eu me acalmei. Mas assim, eu comecei com 7 anos, muito novo, né, com 7 anos de idade. E logo depois veio a minha categoria, né, quando eu tive 8, 9 anos, aí sim eu comecei a jogar, comecei a desenvolver. E também com 9, 10 anos eu já começava a viajar. Eu pegava ônibus na minha cidade, ia para uma outra cidade, para Passo Fundo, jogar o estadual, que já era um campeonato mais que jogava contra outros times de outras cidades. Então, desde muito cedo eu já viajava, que naquela época, não sei como é que é hoje, mas naquela época tinha um termo, minha mãe ensinava um termo lá e eu entrava no ônibus e o treinador do outro time pegava na outra cidade. Então, tipo assim, eu acho que é muito difícil hoje em dia os pais fazerem isso, porque hoje em dia a questão também da segurança, né? Antigamente, eu acho que... Também não sei como é que antigamente minha mãe deixava, meu pai deixava, mas desde muito cedo eu sempre corri atrás do meu sonho. É como que você chegou no seu primeiro clube, né, de federação, de disputar mesmo campeonatos assim? Como que você saiu de Ibirubá para jogar? Tinha um consulado do Grêmio lá na minha cidade, meu pai era gremista, né? E aí tinha um cônsul do Grêmio que sempre falava pro meu pai, ó, quando ele fizer 10 anos eu vou levar ele pro Grêmio, fazer um teste. Ele sempre falava, sempre quando eu encontrava ele com meu pai, ele falava, ó, quando ele fizer 10 anos eu vou levar ele fazer um teste. E aí quando eu fiz 10 anos de idade, ele me levou fazer um teste no Grêmio. Eu lembro que foi um treino só. Ele falou, ó, dia tal, marquei o teste pro Jair ir lá fazer um treino. Era numa quinta-feira. E aí, isso foi 2005. Foi 2005. E aí eu fui com ele, foi eu, meu pai e esse cônsul para Porto Alegre. E aí eu fiz o teste, fiz um treino só. Durou 1 hora mais ou menos o treino. E aí eu fiz 2 gols nesse teste. Aí acabou o treino ali, arrumei minhas coisas e a gente foi pra minha cidade, que fica a 250 quilômetros, 250 quilômetros, não lembro direito, de Porto Alegre. E aí voltei. Quando eu voltei, o diretor do Grêmio ligou pro meu pai, ó, falou assim, ó, seu Jair, eu gostei muito do Jairzinho, eu já quero que ele venha para morar aqui. Já quero que ele fique, quero que ele venha para morar e que ele já fique morando em Porto Deve Alegre. ter jogado também, né? Fez 2 gols, mas deve ter destruído no teste. Eu destruí no treino. Foi assim. É porque eu não tinha muita noção, né, do que realmente, aonde que eu tava. Pô, o Grêmio é um clube gigante, então eu não tinha muita noção. Quando a gente é criança, a gente não tem medo, né? A gente vai, isso é uma aventura. Então eu encarei como uma aventura aquele teste. E aí em 2005, eu fui para Porto Alegre. Meus pais me levaram para Porto Alegre, só que assim, eu fui para morar já. Então, imagina, com 10 anos, 2005, eu fui morar com os outros jogadores, tipo, era sempre assim, eu era muito mais novo e os caras eram muito mais velhos. Então, o mais novo que morava na concentração naquela época tinha 15 anos. Então, eu me tornei o mais novo com 10. E comigo sempre foi muito cedo, as coisas foram acontecendo muito cedo, sabe? Eu sempre fui muito novo, sempre gostava de estar com os mais velhos, jogar contra os mais velhos, eu sempre tive coragem, sabe? Então, com 10 anos, eu comecei a jogar no Grêmio e desde ali eu comecei a jogar campo e me aventurei. E tu acha que esse contato sempre com as categorias acima te ajudou a ter uma cabeça mais madura? Me ajudou a entender também, né? Eu lembro, hoje eu começo a compreender que é a história de Davi e Golias, né? Davi era pequenininho e não teve medo de enfrentar o gigante. Então eu sempre tive comigo isso. Por mais que eu não tinha um conhecimento da palavra, eu sempre fui muito corajoso, né? Sempre gostava de estar com os mais velhos, de jogar contra os mais velhos, não tinha medo, eu gostava de enfrentar. Então é uma das coisas que eu sempre levei comigo, isso é ter coragem, sabe? Independente das circunstâncias, dos desafios, eu sempre tive coragem de enfrentar realmente. E, irmão, como é que foi, assim, a sua formação na base? Porque você jogou de atacante, no outro dia tava tirando onda, né? Não, que eu fui 10 e faixa, pô. Jogou de meia, de atacante, como é que virou volante? Eu era atacante na época, quando eu fui fazer o teste no Grêmio, eu fiz 2 gols porque eu era atacante, né? E aí,
E aí eu fiz teste de atacante naquela época e só que como o futebol ele foi mudando muito, o futebol antigamente era um futebol mais técnico, hoje a parte física também tem sobressaído muito, né? Tanto que hoje a gente vê vários times que são bons tecnicamente, mas que quando vão jogar com um time que não é tão bom tecnicamente, acaba igualando na força. Então, por conta dessa questão do futebol ter mudado muito, eu era um cara que gostava de chegar muito na frente, muito no ataque, ataque, ataque. Só que o treinador ele via características em mim na época que eu não tinha entendimento. Então ele falou: não, eu te vejo como um volante, saindo com ela de trás. Eu vejo que tu, apesar de de tu jogar de camisa 9 ali, tu não sabe muito jogar de costas, de proteger, porque ele tem muito contato com o zagueiro. Então desde ali eu comecei a jogar, fui para meia, camisa 10. E faixa. 10 e faixa. E aí depois eu fui para 8 e depois eu fui para camisa 5. Um primeiro volante, ele 5 e faixa. E aí comecei a jogar de volante com 12 anos. Cheguei com 10 no Grêmio, depois com 12, 13 anos eu fui para volante. E aí desde ali eu não larguei mais a volância. Não, você foi revelado pelo Inter, né? Então, como é que rolou esse processo, né? Quanto tempo você ficou no Grêmio e por que acabou indo pro Inter depois? Eu fiquei 5 anos no Grêmio, dos 10 aos 17. Mas antes de ir pro Inter, eu fui também pro Pedra Branca, que era um clube que hoje não tem mais lá no Sul, que era um clube formador, né? Tanto que teve outros jogadores que passaram por lá, o Thiago Silva passou por lá. E aí eu fui de empréstimo do Pedra Branca pro Inter. Então, assim, foi muito rápido. Eu saí do Grêmio, fui pro São José, antes disso fui pro São José, isso no ano. Fui pro São José e no final do ano fui pro Pedra Branca. E no começo do outro ano, eu fui de empréstimo pro Inter. Isso foi no segundo ano de juvenil. Então, no primeiro ano de juniores, o Inter me comprou. E ali eu comecei a minha caminhada no Inter. E eu me profissionalizei no Inter, né? Fiquei até os 22 anos. Foi que daí eu rescindi com o Inter. E eu ia até te perguntar isso, né? Você foi revelado pelo Inter, acabou não tendo tantas oportunidades assim. Eu queria saber se em algum momento tu se frustrou com isso, né? Porque, pô, a gente tá num clube grande, independente do clube, né? A gente quer jogar, né? A gente chega no profissional, tem toda aquela sensação de, ó, consegui, cheguei, é profissional agora. E rolou essa sensação de frustração, de, poxa, queria ter jogado, queria ter mostrado mais o meu futebol. Trabalhei muito para chegar até aqui e não fui valorizado. Rolou isso? Rolou. Assim, a fase mais difícil, eu acho, para o jogador de futebol é quando ele acaba a idade de categoria de base e tu se torna profissional, né? Porque tem aquela transição. Então, tu sai da base para o profissional é totalmente diferente. Profissional, tu não tem muito tempo para pensar. E até a questão física também. Eu acho que um dos fatores que me fez não ter tido o desempenho que eu esperava no Inter foi porque eu era muito novo e ainda não tinha amadurecido fisicamente. Então eu pude entender isso logo depois, né? Depois que eu saí, depois que eu pude ter uma sequência de jogos, eu pude entender que eu não estava pronto. Não era uma questão técnica, porque futebol eu nunca desaprendi, mas era uma questão física também. Uma questão de passar essa fase de categoria de base profissional. Então o que eu vejo muito hoje, a gente pode parar para analisar o futebol hoje, tu vê muitos jogadores que se formaram num clube, mas foram jogar em outro clube. Porque eles tiveram que dar um passo para trás, vou ir para algum time de menor expressão, jogar uma Série B, ter sequência de jogos, aí tu começa a desempenhar aquilo que tu realmente pode desempenhar, tu começa a se destacar e aí tu vai para um outro clube. Pressão também, né? Exatamente, tu vai para um outro clube. Porque a fase que tu passa da base profissional é uma transição muito difícil. Não é todo jogador que já chega com 16 anos igual o Endrick que vai arrebentar. São exceções. Tu vê jogadores que têm uma qualidade muito grande, mas tem que sair daquele clube, tem que ir para um outro clube para ter sequência, né?
E muitas vezes também o que o torcedor, a cobrança que o torcedor tem diante do jogador da base do clube ali é muito grande. Posso dar um exemplo do Peck. O Peck, pô, eu acho que ele demorou também na questão física. Eu acho que é muito disso que eu estou falando, questão física, né? Tu vê que o Peck ano passado ele estava voando fisicamente. Então tu vê que ele já estava mais forte, questão de jogo. Acho que ele jogou quase todos os jogos na temporada. Então eu vejo que foi uma questão. Ele suportou muita coisa no clube, né, no Vasco. Então é isso. A transição de base profissional é muito difícil. Então acho que foi isso que eu entendi. É claro que eu queria ter jogado no Inter, queria ter estourado no Inter cedo, mais novo, né? Mas não aconteceu muito, acho que pela questão física. E essa questão que você falou, né, de às vezes precisar, ou nem precisar, mas acabar acontecendo de ir para um clube menor para precisar ter sequência de jogos, aconteceu com você em 2018, né, no Veranópolis. Fizeram, acho que, talvez a melhor campanha do time da história do clube no Campeonato Gaúcho, ficaram em 5º lugar, saíram nas quartas nos pênaltis, mas teve um jogo que vocês venceram o Grêmio. E eu queria que você falasse qual foi a importância desse clube na sua carreira. Veranópolis, mas eu posso falar um clube antes, que acho que foi o clube mais importante na minha carreira. Eu digo assim, não na minha carreira, mas na minha vida cristã. Não sei qual vai ser a pergunta depois, se a gente ia tocar nisso, mas eu tenho que falar também do Boa Esporte, né? Porque quando eu saí do Inter, tinha terminado minha idade de categoria de base e aí eu precisava jogar. Porque eu já não tinha como mais jogar no Sub-20, eu tinha que arrumar um time profissional para poder jogar. Então, como eu não tinha muita minutagem no profissional, estava sendo difícil arrumar clube. E aí foi que entrou um cara que foi muito importante na minha carreira, que foi o Julinho Camargo. Hoje ele acho que não está mais treinando. Que eu lembro na época, ele ligou para o meu empresário e falou, eu quero que o Jair venha para cá, só que os donos do clube não querem que ele venha para cá. Mas eu vou comprar a briga, porque eu sou treinador, eu estou pedindo ele, e eu quero que ele venha para cá para jogar, para ele ter sequência de jogos. E aí foi que eu rescindi meu contrato do Inter. Meu contrato ia até final do ano, e aí chegou em junho, eu rescindi meu contrato para ir jogar. Eu pensei, tem que jogar, tem que ter umas minutagens, né? Para pelo menos mostrar meu futebol. E aí eu peguei e rescindi com o Inter. E aí o pessoal do Boa Esporte lá comprou passagem para me apresentar lá. Nisso eu estou indo de Porto Alegre a São Paulo, que aí eu ia chegar em São Paulo e estava esperando a delegação do Boa Esporte, que eles tinham jogado em Goiânia contra o Goiás. E aí Estava na Série B. Eles estavam na Série B. E aí eu esperando eles chegar no aeroporto. E aí eu tô ali na internet e tal, e aí eu vejo chegou uma mensagem assim: Julinho Camargo é demitido. Julinho Camargo é demitido. E aí já veio na minha mente, falei, rescindi com o Inter. Eu não tinha nem assinado ainda com o Boa Esporte, porque eu ia assinar quando eu chegasse lá. Julinho Camargo é demitido. Eu rescindi com o Inter. Ele me falou que os donos não me queriam. E ele quer comprar a tua briga, né? E aí eu falei, como é que vai ser agora? Corre o risco de eu chegar lá e eles não querem nem assinar comigo. E já tava uma luta para conseguir clube para jogar, imagina. E aí eu cheguei ali, eu lembro que eu entrei no ônibus, o Julinho nem me cumprimentou, estava bravo que ele tinha sido demitido. E aí eu cheguei no ônibus ali e eu fui pensar, e eu imagino ali dar 4 horas de São Paulo a Varginha, né? E eu fui ali às 4 horas, passando um filme na minha mente, falei, como é que vai chegar, como é que vai ser? Será que vai ter lugar para mim no hotel do clube lá? Cara, eu cheguei lá e aí o Julinho foi mandado embora. E depois o cara que trabalhava com o Julinho, o operador físico, me chamou e falou, a gente foi mandado embora e tal. Mas tu vai ficar aqui, arrebenta nos treinos e tal. Mas eu vi que tava um clima diferente, sabe? Porque os donos ali nem me deram bola, sabe? Que eu cheguei. E aí eu comecei a treinar. Só que eu via que o tratamento estava sendo diferente comigo. O tratamento estava sendo diferente comigo porque eu era um jogador que eles não queriam. Era um jogador que o treinador que tinha sido mandado embora tinha pedido para o clube. Então eles começaram a me deixar de lado,
começaram a... eu assinei o contrato, só que lá tem assim, ó, tu assina o contrato e na época tu assinava o contrato e já assinava a rescisão junto. Então a qualquer momento eles podiam te mandar embora. Tinha isso. E aí eu ia pro treino, eles montavam o time, 22 ali, para treinar o coletivo, né? E me deixavam de fora. E eu ficava dando voltas no campo. Então foi uma luta muito grande, tudo aquilo que eu passei no Boa Esporte. E foi aí que começou a minha caminhada cristã. Porque eu dividi o quarto era eu e mais um. E todo mundo morava no hotel do clube, porque eles tinham uma coisa assim que não podia levar família, então todo mundo tinha que morar no clube, no hotel. Então todo mundo que ia para jogar lá ia para jogar, treinar e jogar. Isso que era a gente tipo assim, a família tinha que ficar nas suas cidades e os jogadores tinham que ficar no hotel e morando no hotel. Então eu dividi o quarto com mais um. E eu lembro que na época tinha o quarto dos crentes, que eram 3 ou 4, que era o quarto dos crentes, e o resto era dividido, sabe? Era um que tinha mais intimidade com o outro, e aí tinha o quarto dos crentes. E aí esse meu amigo que eu dividia quarto foi mandado embora. E aí os donos do clube chegaram e falaram, tu não vai ficar sozinho no quarto, porque a gente não gosta, a gente quer que tu fique em outro quarto. E adivinha qual quarto que eles me colocaram? Te jogaram no quarto dos crentes. Me colocaram no quarto dos crentes. E nessa época eu não tava tendo intimidade com Deus, assim, sabe? Eu não tinha... Eu até fazia estudo bíblico quando eu morava em Porto Alegre, mas eu não tava tendo intimidade, não tava indo no culto. Então, tipo assim, eu falei, não é possível. E aí, quando eu cheguei no quarto, eu lembro que tinha uma regrinha no quarto dos crentes. Cada um tinha que orar cada um tinha que orar um dia da semana. Eu tava fugindo da igreja, tinha que orar. Cada um tinha que orar num dia da semana. E aí eu tô ali, né? E no clube eles não tinham muito, eles não gostavam muito, sabe, que tu ia na igreja, porque eles falavam, o pessoal da igreja é isso, o pessoal da igreja é aquilo. Eles tinham um preconceito, sabe? E até a questão de orar, eles não gostavam também que a palavra fosse pregada ali, porque a maioria dos clubes hoje tu pode fazer uma célula, tu pode fazer uma reunião. Lá eles não gostavam muito. Então eu lembro que os crentes eles faziam reunião ali baixinho, né? E aí eu tinha um colega que ele era da Assembleia, ele era pentecostal, então ele começava orando baixinho, né? Só que, com 5 minutos ele tava gritando. Tava pulando no quarto já, rodando, né? E aí eles começaram, aí eu lembro o Gindre, né, que era um colega, hoje a gente tem até um grupo, né, desse quarto, a gente tem um grupo até hoje. E aí o Gindre me convidou, vamos no culto. Eu sempre, não vou. Aí teve um dia que eu fui. Cara, eu fui e aí cara, uma palavra assim, abençoada e foi pra mim, sabe? E eu falei, como é bom estar na presença de Deus, né? Como é bom. Eu não tava jogando, não tava treinando, não tava jogando. Chegava na época de receber, todo mundo recebia, chegava na minha vez, eles falavam que o dinheiro tinha acabado. Então eu tava vivendo uma aprovação naquele clube. E aí eu comecei a ir no culto, eu lembro que eu fui lá, comprei uma Bíblia na livraria, e aí comecei a ler, comecei a buscar, e aí comecei a orar, e aí a gente sempre falava, hoje cada um vai trazer uma palavra. Então, tipo, era nesse nível, sabe? E ali, naquele quarto, ninguém jogava, era todo mundo, era os escanteados do time. Mas ali tava tendo a palavra de Deus. Então, eu entendo que tu vai me perguntar a importância do Veranópolis, né? Mas para minha vida como jogador e como homem de Deus, o Boa Esporte foi o clube mais importante. Porque foi ali que eu realmente tive um encontro com Deus. Então eu comecei a ir no culto, comecei a ler a Bíblia. E aí foi quando eu lembro até hoje, não estava jogando. E aí eu comecei a me questionar, será que realmente eu sou bom?
Será que realmente é para estar no futebol? E eu lembro que eu fui tomar um banho e comecei a chorar. E aí Deus me deu uma visão, assim, nessa época, que era que eu tava num clube, eu não conseguia ver o clube, mas ele me via, tipo, que eu tava jogando num clube grande. E aí que eu, tipo, comecei a chorar e ele começou a me dar uma visão, que eu tava fazendo um gol, assim, que o goleiro vinha e eu dava uma cavadinha e eu comecei a chorar e eu comecei a dar risada e eu começava a rir, eu começava a chorar e eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Então, tipo assim, era uma coisa que eu via que Deus estava trabalhando, sabe? Na questão de, ó, eu tô aqui, eu tô contigo. Então eu via que eu já não estava mais sozinho, que Deus estava comigo, que Deus tinha me levado para aquele time para que eu tivesse uma experiência com ele. E aí foi que eu comecei a frequentar o culto. E aí eu falei, Deus, se realmente é para eu caminhar contigo, que o pastor lá de Porto Alegre me mande uma mensagem. E aí, assim, não deu 2, 3 dias, o pastor mandou uma mensagem. E aí eu falei, pô, pastor, eu já estava esperando a tua mensagem. E aí começou a minha caminhada, cara. Começou a minha caminhada com Deus. E aí eu terminei o ano no Boa Esporte. O Julinho Camargo, que foi o treinador que me levou pro Boa Esporte, foi pro Veranópolis. E aí ele me ligou na época. Ele falou assim, ó, gente, tô aqui no Veranópolis, eu quero que tu venha jogar. E aí parece que Deus foi trabalhando na minha vida, foi colocando pessoas. Então eu falo, o Julinho Camargo foi o cara mais importante, porque eu vejo que Deus colocou ele na minha vida. Para ele ter me levado pro Boa Esporte, para ele ter me levado pro Veranópolis. 3 meses depois, isso foi tudo no ano. Em janeiro eu estava no Veranópolis. Em abril ele saiu do Veranópolis, foi pro Juventude no meio do campeonato. E aí ele chegou no Juventude e já me ligou, eu quero que tu venha pro Juventude jogar a Série B. E aí eu fui pro Juventude em abril. Em julho eu fui pro Sport. Em dezembro o Atlético me comprou. Então, assim, foi uma coisa... O meu empresário sempre fala, pô... Ele me chama de cabecinha, né? Que ele fala que eu tenho cabecinha pequena. Fala, pô, cabecinha, eu não sei como é que as coisas aconteceu tudo muito rápido. Eu falei, foi Deus. Que, cara, um jogador, pra sair de um time que... Pô, não tinha... Durante um ano, não tinha um jogo. Durante o ano, então isso pro jogador é muito ruim. Como é que tu vai arrumar um clube se tu não joga? Irmão, você vê assim, muitas vezes a gente não entende. Porque Deus permite a gente passar por alguns sofrimentos, né? Mas Ele permite para que a gente possa olhar para Ele. Talvez tu tivesse estourado lá no Inter, ei, foi pra Europa, dinheiro, aí tu ia lembrar de Deus. Então, eu vejo isso como um cuidado de Deus, né? Eu vejo como um cuidado, porque ele colocou pessoas, primeiro foi o Julinho, depois ele me colocou em uma situação onde eu não tinha um controle de nada. Então ele me colocou no quarto onde eu fui alimentado pela palavra, onde ele colocou pessoas que eu consegui me fortalecer espiritualmente, que me ajudassem. Não eram pessoas que falaram, não, vamos para um pagode, vamos para uma festa, vamos fazer isso. Não, eram pessoas que falaram, não, vamos ir para a igreja, vamos fazer cela, vamos orar. Entendeu? Então eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida assim. Eu sempre me mantive atento, né? Hoje eu tenho esse discernimento que eu preciso estar atento para escutar a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente começa a olhar com os olhos naturais, né? Então a gente não entende as dificuldades que a gente está passando. A lesão que eu estou enfrentando hoje, eu vejo que está tendo cuidado de Deus. Porque pro jogador de futebol é muito ruim tu ficar 7, 8 meses parado. Mas hoje eu vejo muito com um propósito, com o cuidado de Deus para que eu conseguisse fazer outras coisas, a não ser estar jogando, estar treinando, estar jogando. Então eu vejo com cuidado, né? Então, estou passando uma luta hoje, mas eu creio que a vitória amanhã vai ser muito maior do que essa luta que eu estou enfrentando. Amém, irmão, amém. E aí, né, depois do Veranópolis, você jogou a Série B no Juventude, mas jogou só um turno, né? E o segundo turno você jogou no Sport na Série A. Como você falou, tudo muito rápido. Olhando assim, você já com uma visão diferente. A gente vê lá em Provérbios que fala que
Em seu coração, o homem planeja o caminho, mas é Deus quem guia os seus passos. Você percebeu que Deus foi te moldando também enquanto pessoa, né? Não só como jogador, porque, né, você falou, precisou dar um passo para trás na visão assim, é, das pessoas, mas foi importante para você estar jogando. Mas você percebeu mesmo ele te moldando, cara, para que você depois, quando chegasse no Galo, no Vasco, você já tá preparado para receber essas bênçãos? Sim, eu vejo, como eu falei, eu vejo um cuidado nessa questão de. Porque assim, o jovem, ele tem uma visão muitas vezes errada do que realmente é um jogador de futebol, né? Porque eu acho que pelos maus exemplos, o jogador de futebol hoje, tu pode ser um homem de Deus e ser um jogador de futebol. Mas antigamente eu não tinha essa visão. Eu tinha uma visão que o jogador de futebol era sucesso, fama, dinheiro, mulherada, festa, era ter um monte de carro, era ter casa, era ter as coisas que não que te aproximavam de Deus, mas que hoje eu vejo que te afastam de Deus. Então, se naquela época que eu estava no Inter eu estourasse, eu acho que teria grande chance de eu ter jogado muita coisa fora, sabe? Então, eu vejo que Deus ele me moldou, ele me colocou em situações onde eu não queria estar, mas que eu pude, mais necessária para a minha vida e para o meu amadurecimento, para entender qual é o valor das pessoas, qual é o valor da família, qual é o valor do dinheiro também, para ter sabedoria do que fazer com tudo isso que a gente tem, né, ao nosso dispor. Então eu vejo que Deus ele cuidou em todas as situações da minha vida, em todos os times que Ele me colocou. Não foi à toa que Ele me colocou no Vasco, não foi à toa que Ele me colocou no Atlético. Eu lembro quando eu cheguei no Atlético, teve um momento que chegou uma proposta para sair e eu até pensei em sair. Só que eu não sei porque o diretor lá na época falou, não, tu não quero que tu saia, quero que tu fique aqui. Então eu vejo, pô, se eu tivesse saído, não teria passado momentos maravilhosos que eu passei lá no Atlético. Então hoje eu sempre orei, né? Sempre orei para que Deus colocasse em clubes. Então hoje eu tô no Vasco, eu não tô no Vasco à toa. Eu orei para chegar aqui, eu orei para Deus colocar pessoas na minha vida aqui. Então, tipo assim, quando eu saí do Atlético, eu falei, Deus coloca pessoas na minha vida. Tanto que eu conheci o Pastor Léo, era oração, porque lá no Galo a gente não fazia, a gente começou a fazer reunião no final, assim, sabe? O pastor Ricardo Oliveira fazia, depois a gente não fez mais, mas no final, quando eu saí, a gente já estava fazendo. Então, quando eu cheguei no Vasco, o pastor Léo vai lá e ele ia lá, né, e levava a palavra. Então eu vejo que Deus coloca pessoas em situações. Então a gente vai amadurecendo com tudo isso que vem acontecendo. E eu acho que o mais importante é a gente estar tendo intimidade, né, com Deus. Se a gente não tiver um relacionamento com Deus, a gente acaba desistindo no primeiro obstáculo. Quando a minha esposa veio trazer uma palavra no Sub-13, e a palavra era Efésios 6:10, né? Fortaleça no Senhor e no seu forte poder. E quando eu me machuquei, a primeira palavra que veio na minha mente foi essa, Efésios 6:10. Então, isso foi um mês antes de eu me lesionar. Então, acho que eu vejo que Deus cuidou direitinho e tem cuidado direitinho da minha vida para que eu chegasse até aqui. E aí você chega no Galo 2019, já como uma aposta ali, né? E eu, cara, vou te falar a verdade, foi no Galo que eu mudei assim meio jeito de ver o teu futebol, né? Que no esporte a gente via lá mais já de marcação, aí sei lá quantos pontos no Cartola, né? De desarme lá. Mas aí no Galo tu joga um pouquinho mais adiantado, fazendo mais gols e tal. Mas assim, você chega num clube de um patamar já diferente, como a gente falou, tua carreira foi só subindo, mas mesmo sendo uma aposta, você acha que vendo o que Deus fez na sua vida no ano anterior
isso te deu confiança para chegar e, não, vou jogar aqui e vou mostrar meu futebol porque eu sei que eu tenho condições, que Deus está comigo, mesmo que eu vá brigar por posição com gente que está bem, gente que está voando aqui. Eu tenho essa condição porque Deus está comigo. Sim. E sempre antes de entrar em campo, eu sempre me lembrava do que Deus fez, né? Da onde Ele me tirou. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que ter em mente é lembrar da onde que a gente saiu. A gente não pode esquecer da onde que Deus nos tirou, quem nós éramos, né? Então eu sempre tive em mente da onde que Deus me tirou. Se Ele me colocou no Galo, se Ele me colocou num clube que nem o Atlético, é porque tem grandes coisas para acontecer ali, né? Eu não cheguei ali à toa. Então eu sempre tive em mente que eu tinha qualidade para estar ali, que eu tinha qualidade para ser titular no Atlético. E foi como eu falei antes, eu sempre, desde muito novo, eu gostava de desafios, né? Então eu encarei o Galo como o maior desafio da minha carreira, porque era um clube onde eu estava vendo uma oportunidade muito grande de estar entre os grandes jogadores ali, né, do país. E foi o que aconteceu. Tive momentos tristes, tive momentos maravilhosos, então o Galo foi um clube onde eu tenho um carinho enorme por tudo que eu vivi ali. Não, e aí esquece. Fez história, mano. Tá maluco? 4 anos. Vamos lá, porque que eu anotei aqui, né? Foram 13 gols, 10 assistências, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e a seleção do Campeonato Brasileiro de 2021, além do Tricampeonato Mineiro. Bateu certinho? Tirei 10 aqui Tirou na 10, prova. estudou bem. Foi muita coisa, né? Foi um clube onde tive momentos maravilhosos lá. É um clube onde eu tenho carinho, né? Tenho muitos amigos lá no clube, funcionários. E sempre troco mensagens, né, com alguns funcionários que trabalham lá. Então foi o clube onde eu conseguia aparecer, assim, eu apareci no esporte, né, pro cenário nacional, mas foi no Galo que acho que muitas pessoas começaram a realmente acompanhar o meu futebol. E você acha que, assim, sem dúvida foi o melhor momento da sua carreira, né? Questão de títulos e tudo mais. Mas você se manteve firme, cara, nesse tempo, ou em algum momento você, com a fama, o sucesso ali, você deu uma balançada na vida espiritual, se afastou ou se manteve firme? Então, eu me afastei, no Galo eu me afastei muito por também não ter pessoas. Quando eu busquei, foi porque eu tive pessoas que me aproximavam. E quando eu me afastei foi porque eu não consegui ter pessoas que me aproximavam de Deus, né? Logo quando eu cheguei no Galo também não procurei ter uma igreja, não procurei congregar em uma igreja. Então foi aí que eu comecei a me esfriar na fé. Jamais esqueci da onde Deus me tirou. Eu sempre tinha na minha mente assim que eu precisava voltar. Mas aí a gente, com as nossas forças, a gente acaba não conseguindo, né? Então foi aí que eu me afastei, mas aí foi 2021 eu conheci a minha esposa. Foi que aí eu voltei. Ela é recém-nova convertida, né? Tinha se convertido em 2021. E aí eu conheci ela e a gente começou a conversar e foi aí que eu comecei a me aproximar mais de Deus. Voltei para os caminhos e permaneço firme até hoje. Então eu vou te fazer uma pergunta, mas não responde ainda. Que a pergunta é essa. Qual que é a importância da sua família, tanto no lado espiritual, né? Você e sua esposa são cristãos, estão congregando aqui com a gente. E também no lado de você se manter o foco como atleta, mas antes de você responder, tem um recadinho aqui de 2 pessoas que mandaram pra você. Coloca aí pra gente. Hoje estou aqui para falar do meu filho Jair e dizer o quanto eu amo. Meu filho, eu te amo muito, isso você sabe porque eu sempre digo. Amo muito você, muito feliz pela pessoa que tu é,
sempre preocupada com todo mundo, sempre querendo ajudar. Agradeço por tudo que você fez e faz por nós. Sempre em minhas orações pedindo a Deus que te abençoe, que Deus te dê muita saúde para que você continue fazendo esse trabalho que sempre você faz, sempre preocupado com as pessoas, sempre querendo ajudar. E Deus te abençoe, meu filho, te amo muito. Meu amor, se hoje tu estás aí, é porque tu és reconhecido não somente como um atleta, mas também como um homem de Deus. Meu coração se alegra muito por isso, porque foi algo que eu pedi em oração, antes mesmo de te conhecer. Que meu marido fosse um homem de Deus, um bom pai, um bom genro e um bom filho. Tenho muito orgulho da tua caminhada com o Senhor, da tua história de vida e da pessoa que tu te tornou depois que tu colocou o Senhor como prioridade na tua vida. Hoje Ele tem te capacitado, te levantado, aberto portas e oportunidades para honrar e glorificar o nome dEle. E a tua presença aí é a prova disso. Então eu oro para que o Senhor siga te capacitando, siga te usando para abençoar cada vez mais e mais vidas. Te amo até a eternidade. Te amamos, papai. Pegou pesado. As mulheres da minha vida, né? Cara, minha família é tudo pra mim. É meu alicerce. Primeiramente é Deus, né? Mas meu alicerce é onde eu procuro refúgio. Sou nada sem a minha família. Eu acho que hoje eu entendo que realmente é família na vida de uma pessoa. O quanto a minha mãe foi importante, quanto a minha esposa, minha filha, né, minha princesinha, elas são importantes na minha vida, porque principalmente o jogador de futebol, a gente passa por altos e baixos, a gente passa por momentos bons e ruins, e independente da situação que a gente está, elas vão estar sempre do nosso lado. Então eu vejo que sou uma pessoa, um cara muito privilegiado por ter elas do meu lado e estarem sempre comigo. Minha esposa está sempre orando por mim, sempre intercedendo, cuidando da nossa família. Minha mãe também sempre esteve do meu lado, né? Eu não falei, mas na época quando eu fui pro Grêmio, quando eu tinha 10 anos, eu fiquei pouco tempo e logo depois eu voltei para Ibirubá. E aí no outro ano ela largou tudo e ela e meu pai foram para Porto Alegre, largou tudo na minha cidade para me acompanhar nesse meu sonho que eu tive. Então a minha mãe também sempre batalhou, correu atrás para estar me incentivando, para estar junto. Então a minha família é tudo na minha vida. Fico muito feliz de ver a mensagem delas, me alegra muito porque são as mulheres da minha vida. E eu não sou nada sem elas. Dá uma balançada no coração, né? Não é isso, mano. A gente ter a nossa família firme no Senhor, isso motiva a gente, né, mano? Você saber que tem uma mulher de oração ali intercedendo pela sua vida, como você falou, isso motiva também, né, mano? Você sabe, né? Que vai ter lá a sua filha, sua mãe, sua esposa, todo mundo em oração por você. Isso é muito importante, né? Pra todo mundo, né? Voltando aqui para 2021, né? Foi um ano mágico. Ele falou que conheceu tua esposa em 2021, teve título, teve seleção do Brasileirão. E eu queria que você falasse um pouco, cara, desse ano, que foi, se eu não me engano, o ano que o Hulk chegou, né? E aí eu queria que tu falasse do impacto da chegada dele, né, pro elenco, assim, de elevar o nível do Galo, vocês conseguirem 3 títulos, né? Você sendo destaque, sendo eleito o melhor primeiro volante do campeonato. Como é que foi esse ano mágico aí para a carreira do Jair? Foi um ano maravilhoso. Acho que faltou só a Libertadores ali, né? A gente caiu na semifinal, mas foi um ano maravilhoso. 2020 já tinha sido um ano bom, porque o São Paulo assumiu em 2020, a gente tinha sido eliminado pro Afogados na Copa do Brasil, e aí teve uma reformulação muito grande no elenco. Saíram muitos jogadores, mas também chegaram outros jogadores que acho que agregaram muito. Chegou o Keno, chegou o Júnior Alonso, chegou o Savarino,
Então, foi aí que o São Paulo ele assumiu o time e em 2020 a gente tinha feito um campeonato muito bom brasileiro. A gente ficou em terceiro, se eu não me engano, a 2 pontos do campeão. Só que faltava a cereja do bolo, né? Faltava a cereja do bolo. E 2021 o Hulk foi contratado. Quando ele chegou, se criou uma expectativa muito grande, né? Eu lembro que logo no início do ano, 2021, a gente não estava tão bem, porque tinha mudado também a comissão, o Cuca tinha assumido, o São Paulo saiu, o Cuca assumiu. Mas quando o time deu liga, aí as coisas fluíram. E aí foi lindo. Acho que foi o melhor ano que teve no Atlético. O Atlético como clube, assim, no Galo, foi o melhor ano que teve, porque a gente ganhou o Mineiro, a gente ganhou a Copa do Brasil, o Brasileiro, a Libertadores foi por pouco, então tudo que teve pra ganhar a gente ganhou. A gente só não acho ganhou. que o Hulk perdeu o pênalti na semifinal, não foi isso? Foi na semifinal. Mas foi um ano especial. Eu acho que todo mundo, um grupo muito, muito bom, assim, todo mundo se ajudava, todo mundo gostava, era um clima que todo mundo gostava de estar junto, sabe? Sabe quando tu tá num time onde todo mundo se dá bem? O Hulk, pela história dele no futebol, também é um cara muito simples, ranzinza, né? Mas é o cara que sempre gosta de ganhar, gosta de vencer. Eu acho que isso fez com que ele nos ajudasse muito, né? Então faltava aquela cereja do bolo. E o Hulk foi esse cara uma referência técnica, que nos ajudou muito e foi o que fez com que o time voasse, né? O conjunto estava muito bom desde 2020, mas com o Hulk ficou melhor ainda. Então quando ele chegou, foi algo excepcional, assim. Foi algo que nos fez crescer como time. E era um time muito difícil de ser batido. E no Principalmente treino, assim, em casa, quando a gente ia jogar fora também. A gente não perdeu, né, pro Palmeiras. A gente empatou os 2 jogos, só que a gente foi eliminado pelo regulamento. A gente foi superior contra todos os times, eu acho. Não teve um time assim que foi superior contra a gente. A Copa do Brasil a gente ganhou 4-0 na semifinal e 4-0 na final. 3-4-0 na final, não lembro. Então foi assim, a gente foi muito superior aquele ano. Então foi um ano mágico. E no treino, assim, o Hulk já era diferente mesmo, tu vê o cara... Já. Que rola umas histórias que eu não sei se é verdade, né? Que depois dos jogos falam que ele perdia 5 quilos por jogo. Isso aí é verdade? É mito? Porque o homem é forte, né, cara? Ele perdia bastante, ele perdia muito peso, né? Muito forte. Pô, cavalo. Mas, assim, muito profissional. Gostava de treinar, se dedicava muito. Eu acho que é um exemplo, né, a ser seguido. É um jogador que ganhou muita coisa na carreira e mesmo com a idade que ele tem hoje, ele se dedica, né? Acho que muita gente acompanha ele pelo Instagram, mas não é só pelo Instagram, é trabalhando com ele tu vê o quanto ele é profissional, o quanto ele se dedica. Mas, cara, é um cara que nos ajudou e foi essencial, assim, para que a gente conseguisse ganhar os títulos que a gente ganhou. Pra fechar aqui, sobre 2021, você fez dupla de volante com o Alan, né? Que é um cara que eu sempre achei bom de bola depois que eu conheci, né? Vi ele jogando no Fluminense. E ele, como primeiro volante, te deu mais liberdade para jogar de segundo, fazer gol. Em 2020 você fez 6 gols, né? Foi a sua temporada mais artilheira. Cara, o que você pode falar dele assim, né? O quanto que te ajudou, tá jogando com ele, que é um cara que ele era o cão de guarda, mas também ajudava na saída de bola, quanto isso te dava liberdade, quanto jogar com ele te ajudou também a potencializar ali, talvez, o teu lado mais segundo volante ali, sair um pouco mais da marcação, mas também chegar mais pisando na área, fazendo gol, se destacando, porque eu vi aquele gol, né, na primeira temporada sua no Galo, de cavadinha lá no Independência, tá maluco, é qualidade, pô. Mas o quanto que jogar ali com o Alan te ajudou,
né? Vocês tinham uma amizade e isso influenciou? Ou foi algo que foi sendo construído? Como é que foi essa dupla aí com ele? Pô, o Alan é craque de bola. Eu acho que com o tempo, né? 2020 a gente jogou o ano todo juntos. A gente teve altos e baixos em 2020 como jogando juntos. Mas eu vejo que o tempo ele fez com que a gente entendesse um ao outro, né? Então em 2021, só no olhar a gente já entendia um ao outro. Ele tinha uma função mais de primeiro volante. Ele sempre falava, pô, deixa que aqui atrás eu resolvo, que ele gostava de sair muito ali com a bola do goleiro, né? O goleiro dava para ele, ele pegava e fazia tudo. Então eu tinha mais liberdade para chegar no ataque. Então a gente fez uma dupla, acho que fez história no Galo. Eu sou muito fã do futebol dele, porque tecnicamente é um cara muito bom, fisicamente também. Eu acho que ele sofreu agora, né, nesse último ano com lesões, mas é um cara que eu tenho um carinho pelo que a gente passou no Galo, né? Hoje ele joga no rival. A gente não teve a oportunidade de jogar contra. Ainda. Mas quem sabe, né? A gente vai estar jogando contra aí logo, quando eu voltar a jogar. Mas é um cara que eu sempre gostei do futebol dele, desde a época que ele estava no Fluminense. A gente se conhece desde o Inter, né? Ele fez a base no Inter também. Então a gente se encontrou no Galo. E é um cara que eu sempre gostei do futebol dele. Um jogador muito técnico, muito inteligente. Eu acho que eu e ele, a gente cresceu muito com o São Paulo. O São Paulo foi um treinador que nos fez crescer como jogador. Eu acho que o maior desafio que o treinador de futebol tem hoje é conseguir potencializar o jogador que ele tem nas mãos. É entender a característica de cada jogador, entender o que cada jogador pode dar dentro de campo. Mas São Paulo foi um treinador diferente, que ele conseguiu potencializar, né? Não só eu e o Alan, mas todos os jogadores. É claro que nem o treinador é perfeito, todo treinador tem algo que... O ser humano, eu acho que assim, né? Que uma coisa ou outra não agrada, que pode né? melhorar e tal. Mas eu vejo que ele conseguiu nos potencializar muito. E a gente também cresceu muito com o Cuca. O Cuca, ele nos deu liberdade para fazer... para se sentir à vontade em campo, né? Então eu acho que foi o que a gente teve muito sucesso por conta disso. Pelo tempo que a gente teve jogando juntos, que isso a gente conseguia se entender no olhar, e pela liberdade que o Cuca deu também. E depois acho que ele não continuou na temporada seguinte, né? Vocês acabaram mudando de treinador. No início de 2022 a gente foi campeão da Supercopa com o Turco. Contra o Flamengo, né? A gente foi campeão da Supercopa com o Turco. Só que no segundo semestre ali também o time deu uma caída, que é normal, né? É lógico que o torcedor quer sempre ganhar, mas a gente deu uma caída. E aí, em 2023, eu acabei vindo pro Vasco e ele acabou indo pro rival. E aí, né, ia fazer até uma pergunta que você acabou falando, mas muitas coisas às vezes movem o coração de um jogador a trocar de clube, né? Seja dinheiro, seja status, seja você precisar jogar, como a gente já falou aqui antes, alguns casos desses. Mas você entendeu que Deus tinha um propósito para você aqui no Vasco, né? Porque às vezes as pessoas podem falar, pô, Jair já ganhou tudo no Galo, já é titular absoluto, tá aqui numa zona de conforto. E você vem para um clube que está se reformulando, né? Que seria de fato um novo desafio, né? Para você tentar reerguer o Vasco. E você enxergou isso, né? Que Deus tinha um propósito para você além do campo, vindo para cá pro Vasco? Sim, na verdade eu sempre orava e pedia direção para Deus, né? Então, quando eu saí do Galo e vim pro Vasco, eu orava para que Deus preparasse a casa onde eu fosse morar, preparasse o clube, preparasse pessoas, colocasse pessoas, né?
Então hoje eu vejo que Deus ele tem me usado muito na questão de influenciar outros jovens. Tô sendo mais ativo, né, nessa questão de estar aqui no culto dos atletas, na questão de poder fazer células, reuniões, né, na casa de outros atletas. Então eu vejo que Deus tem falado muito comigo nessa questão, e também eu vejo que Deus tem levantado muitos atletas para glorificar o nome dele, para que as pessoas conheçam quem realmente Deus é através dessas pessoas, desses atletas. Então, a gente vê o Peck, que foi um cara que saiu aqui do Vasco, que pôde estar exaltando o nome de Deus. Eu tenho feito isso, o Léo Pelé. O Pedro tem feito isso no Flamengo, né? Então a gente vê hoje vários times que tem um cara que tem se posicionado em relação a isso. Então eu vejo uma direção de Deus para que eu viesse para cá, e um cuidado, né? Às vezes a gente não consegue ver os frutos, porque às vezes no futebol a gente só vê frutos quando tu ganha, né? É só quando tu é campeão. Mas e o ambiente? O ambiente que está sendo preparado para que lá na frente a gente consiga, né, ser campeão e glorificar o nome de Deus. Então a gente tem que olhar também com os olhos espirituais e ver o cuidado de Deus em meio à tempestade, né? Porque acho que a gente vai amadurecer só no meio do fogo cruzado, no meio da aprovação. A gente amadurece, né, então nessas situações. Só vencer é muito fácil, né? Então eu vejo um cuidado de Deus e eu vejo que Ele tem preparado o ambiente, assim, que Ele tem feito com que muitas coisas tenham acontecido, não em vão, mas que ali na frente eu vejo que tem coisas boas por vir. Isso, essa questão também do posicionamento, cara, é algo muito importante, porque a gente vê que cada vez mais as crianças querem imitar os jogadores de futebol. E se os jogadores cristãos não se posicionarem, não forem exemplo, elas vão querer imitar quem tiver em alta na mídia aí, e sendo cristão ou não. Elas querem quem está fazendo gol, quem está na mídia. Então é importante, às vezes, né, vocês, sendo atletas relevantes, se posicionarem, seja numa comemoração, seja nas redes sociais, que hoje em dia tem um alcance absurdo. E esse é um dos propósitos, não só aqui do nosso podcast, mas também do nosso ministério, desconstruir essa imagem que as pessoas têm já feita, pronta, de que jogador de futebol igual você falou lá no início, é mulherengo, é baladeiro, não quer saber de Deus, e é isso, é dinheiro, é fama. Não, cara, você pode ser um jogador de futebol cristão, né, fora da curva, vamos dizer assim, fora do que, indo na contramão da grande maioria, vamos dizer assim. E isso tem acontecido muito, cara. Cada vez mais eu vejo pessoas postando célula no clube, seja no Vasco ou seja nos clubes menores, né, de pessoas que eu conheço, já tive contato. E isso tem crescido, tem aumentado. Justamente por isso, cara. Vocês estarem colocando a cara, vocês estarem se posicionando, porque através do teu testemunho, da história do Léo Pelé, do Peck, de tantos outros atletas vão conhecer a Cristo. E um clube pode mudar, às vezes uma família. De repente Deus vai trazer o Jair para o Vasco e a família de alguém vai ser transformada porque conheceu você. E o seu testemunho impactou aquela pessoa. E esse pode ser o seu propósito, às vezes além do campo, né? Então é muito importante isso que você falou, desse posicionamento, de vocês estarem presentes no culto, porque vocês são um espelho, vocês precisam levar Jesus através da missão que ele deu para vocês, que é o futebol, né? E eu vejo assim, eu sempre falo, quem tem sido as nossas referências, né? Será que a nossa referência tem sido um profissional? Será que a nossa referência tem sido fiel à esposa, fiel aos filhos, fiel à família? Porque o que a gente vive hoje, um dia vai passar. O futebol passa. Os gols passam, as vitórias passam, os títulos passam, mas um relacionamento com Deus, ele é eterno.
Porque a gente vê que tem muitos jogadores que depois que param tem problemas, questão de depressão, questão de... essa questão mais psicológica, porque porque hoje tu tá num patamar que as pessoas, tu caminha na rua, as pessoas te conhecem. Mas depois que tu para de jogar futebol, tu já tu já não tá mais nos holofotes. Entendeu? Então, aquilo tu já começa a sentir um vazio. Porque tá no shopping hoje ser conhecido é bom. Né? Mas depois que tudo isso acabar, aquilo ali já não vai te preencher mais. É só Deus que vai te preencher. Então, por isso que eu falo, ser um jogador de futebol é bom, mas a gente também tem que ser uma referência para outros jovens querer viver uma vida com Cristo. Então, é isso que eu falo para muitos jovens que eu vejo. Cara, primeiramente busca a Deus. A palavra de Deus vai dizer que a gente primeiro tem que buscar o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, se a gente não tiver um relacionamento com Deus, quando tudo isso acabar, que o futebol, a carreira de jogador de futebol dura 15, 20 anos, o vazio vai vir, e aí? Mas o relacionamento com Deus é eterno. É isso que vai te preencher. Amém, mano. E aí, cara, o Vasco teve uma temporada difícil, né? No ano passado, mas mesmo assim você foi destaque, né? Depois, com a chegada do Ramon Dias, você acabou tendo uma sequência ruim, ficou fora de alguns jogos. Aí quando voltou, acabou sendo expulso contra o Bahia, mas depois volta contra o América, fez gol. E o Vasco faz uma campanha muito boa no segundo turno, e consegue escapar no último jogo ali na zona do rebaixamento. E aí eu queria que você comentasse, cara, a gente chegando aqui, caminhando pro final, os bastidores, cara, desse ano, dessa temporada, você sendo uma referência técnica, né, dentro de campo, mas depois que chega o Ramon, chega alguns jogadores e vocês começam a fazer uma campanha muito boa. Como é que ficou ali a questão dos bastidores, a motivação, né, o quanto que você ter uma vida com Deus te ajudou a manter a fé na permanência? E nesse último jogo também, como é que foi o clima, como é que foi a emoção, o alívio também depois de conseguir permanecer o Vasco na Série A? É difícil na questão, assim, quando eu tava no Galo, a gente tá todo ano brigando lá em cima para ser campeão, né? Então, quando eu vim pro Vasco, eu tive essa expectativa. Então, quando eu cheguei, eu não consegui fazer uma boa pré-temporada, porque logo quando eu cheguei, eu voltei de férias e logo comecei a jogar. Então, eu não consegui fazer uma pré-temporada boa, igual eu fiz nos últimos anos. E a gente começou bem o Brasileiro, né? Os 2 primeiros jogos a gente ganhou do Galo lá, depois a gente empatou com o Palmeiras em casa, então se criou uma expectativa muito grande. Mas era um grupo muito novo, de jogadores novos, né? Faltavam mais jogadores com mais experiência de estar jogando uma Série A, de estar... tem a questão de entrosamento também. Então, logo depois, a gente teve uma sequência muito ruim de derrotas. O Barbieri foi demitido. Veio o Ramon Dias, também tudo novo, uma outra metodologia. Eu sempre falo, né, que para o jogador de futebol essa mudança de comissão é muito ruim, porque quando tu começa a adaptar com o treinador, aí muda para o treinador. Mas faz parte do futebol, isso é desde sempre, né? Então, no segundo semestre veio outros jogadores que conseguiram agregar mais na questão técnica do time. E assim, a gente conseguiu, graças a Deus, escapar do rebaixamento. Foi um alívio muito grande o último jogo contra o Bragantino, porque a gente não merecia, né, cara? Era um grupo muito bom, a gente trabalhava muito. E o Vasco também é um clube gigante. O Vasco não é para estar na situação
que teve nesses últimos anos. Onde a gente vai jogar, o torcedor lota estádio. O torcedor sempre nos apoia, mas eu acredito que está sendo feito um trabalho de reformulação, né? O Vasco é um clube que tem que estar brigando por títulos. Se eu aceitei o desafio de sair do Galo e vir pro Vasco, foi porque Tu acredita, né? Isso aí. entendeu? Eu acreditei, e eu acredito até hoje. Porque não é possível, cara, um time que lota o Maracanã, 65 mil pessoas, 70 mil pessoas no Maracanã, com a torcida que tem que estar brigando por títulos, e a história que tem o Vasco. Então, assim, eu me cuidei nesse último ano, né, em dezembro, agora nas férias, para que eu pudesse ter uma pré-temporada bem feita, né? Para que esse ano eu conseguisse desempenhar o que realmente eu posso desempenhar. Só que acabou vindo a lesão, logo depois que a gente voltou da pré-temporada. Mas, assim, tenho trabalhado para voltar bem, para ajudar, né, o Vasco a estar brigando por coisas grandes. E esse tempo tem sido um tempo de aprendizado. Às vezes, quando a gente fica de fora, a gente consegue também ter uma visão diferente do que quem está jogando todos os dias. Eu procuro estar ajudando, estar conversando com outros jogadores, para a gente estar vendo alternativas para que a gente consiga sair dessa situação, né, de derrotas e voltar a vencer. Mas eu espero que a gente consiga retomar as vitórias, que a gente consiga estar brigando na parte de cima da tabela, que esse é um desejo muito grande. Eu creio que Deus está no controle de tudo, mas que a gente também procure estar trabalhando para vencer e ganhar títulos no Vasco. Amém, irmão. Caminhando para o final aqui, a gente criou um quadro que aqui nessa caixinha nós colocamos algumas palavras relacionadas a futebol. Por exemplo, vestiário, concentração, viagem. A palavra que você tirar aqui, vai mostrar para a câmera aqui, você vai ter que contar alguma história engraçada que já teve ao longo da sua carreira relacionada a isso aqui, fechou? Vamos lá. Tira um papelzinho aí, mostra ali para a câmera. Engraçada? Engraçado. Alguma resenha de alguém, alguma coisa engraçada que aconteceu. Mostra aí, ó. Viagem. Alguma história engraçada que tenha acontecido numa viagem. Ao longo da carreira toda. Pode ser na base, pode ser nos clubes menores, nos maiores. Pô, na viagem eu não lembro, cara, mas tem uma história engraçada. Na viagem eu não lembro, mas tem uma história engraçada. O Sampaoli, ele era muito brincalhão, né? Ele gostava de brincar, assim. E aí teve um dia que ele chegou pro um zagueiro, que eu não vou falar o nome, que ele falou que o zagueiro era muito lento, mano. Aí ele chegou e falou assim, pô, meu Deus, tu é muito lento, tu é tão lento, se tu fosse um carro, tu nunca ia tomar multa. Imagina ele falando isso em espanhol daí, né, o cara? O zagueiro jogava comigo no Galo, não tá mais no Galo, tá no Japão, aí é com vocês. Que isso, que resenha, tá doido, cara. Não, às vezes as pessoas falam um pouco, né, do Sampaoli, que ele é ranzinza, que ele é... Mas quem tá no dia a dia, né, sempre vai acabar rolando essas brincadeiras de treino, sempre tem, não tem jeito, mano. Vamos aqui agora, pra gente fechar, vamos pras perguntas da galera. E tem bastante aqui, hein? Deixa eu ver... Pergunta do Daniel Couto. Pergunta pro Jair como é a experiência de pregar a Cristo por meio do esporte e se já teve alguma experiência mais marcante nesse sentido. Para mim é um privilégio, eu vejo como um ID, né? Deus fala pra gente ir pregar a palavra de Deus. E no meio do esporte eu vejo que Deus tem levantado, como eu falei, jogadores
E eu me coloco nessa situação de estar levando a palavra de Deus para onde a gente for. Eu acho que o futebol ele nos proporciona isso, porque a gente está em vários lugares, né? A gente pode estar viajando o Brasil todo, o mundo todo, e o campo tem que ser o nosso púlpito. Então eu vejo que a gente como atleta a gente tem que se posicionar e estar pregando, independente da circunstância, independente se está ganhando, se está perdendo, a gente tem que estar exaltando o nome de Deus. Então é isso que eu tenho feito. E eu tenho procurado nesse tempo que eu tenho feito fisioterapia, tenho machucado. A primeira coisa que eu procurei entender foi o que o Senhor queria de mim nesse momento. E eu vejo que Ele tem me levado a lugares que eu não imaginaria estar. Através da igreja aqui, né? Eu fui em Petrópolis, que foi o primeiro culto dos atletas lá em Petrópolis, que foi uma bênção. Eu tenho visto que ele tem preparado muitos lugares assim. E muitas vezes a gente acha que quando a gente joga é só lá dentro de campo, mas não. A gente pode estar parando e conversando com um jovem que tem um sonho de se tornar jogador de futebol, de estar aconselhando ele a buscar Cristo. Então é dessa forma que eu tenho feito. Eu tenho procurado estar falando de Jesus para quem é que seja, no condomínio, no shopping, quando eu paro para abastecer o carro, no supermercado. Então, em qualquer momento, em qualquer situação, eu tenho que falar de Jesus. Amém, irmão. Pergunta aqui do Juan Rios. Jair, nesse momento de lesão, que é muito difícil, quando aconteceu a lesão, você chegou a contestar a Deus ou sempre confiou nos planos dele? Primeira semana foi mais difícil. Demorou para cair a ficha, né, da lesão, porque é uma lesão muito longa, porque são 7, 8 meses parado, sem poder voltar a jogar, né. Então, na primeira semana eu questionei, não que eu questionei, mas eu fiquei muito pensativo o porquê disso tudo, porque era uma lesão que eu jamais queria ter. Sempre comentava com a minha esposa, falei, eu posso ter qualquer lesão, menos a lesão ligamento cruzado. E foi o que aconteceu. Porque acho que a lesão que fica mais tempo fora e é uma lesão delicada, porque tu passa por um processo de cirurgia, depois tu tem que ganhar flexão, ganhar extensão. Então é um trabalho bem demorado assim para voltar. Questionei na primeira semana, mas logo depois eu pude entender. Tanto que eu mandei mensagem pro pastor Léo, falei, pastor, aonde que a gente vai agora? Que agora eu quero falar de Jesus. Não vou estar jogando, mas eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Quero estar falando de Jesus, quero estar indo pregar para jovens. Então é isso que eu tenho feito. Vou fechar aqui com uma pergunta minha. O que o Jair espera para a volta dele no Vasco, quando voltar a jogar? Como é que tá aí o coração? Como é que fica a cabeça, né? Você querendo jogar, mas tá no processo ainda de lesão. Mas o que você espera da sua volta? Eu tô ansioso para voltar a jogar, né? Eu e o Paulinho. O mais difícil é tu estar ali no dia a dia e tu ver, a rapaziada indo com a roupa de viagem e tá viajando, e a gente tá ali todos os dias fazendo fisioterapia. Eles estão indo treinar no campo, a gente todo dia fazendo fisioterapia. Então é um desafio muito grande se manter firme, focado, né? Mas, cara, não vejo a hora de poder voltar a jogar. A sensação que eu tenho é como se eu acho que a sensação que quando eu voltar a jogar vai ser como se fosse a minha primeira partida profissional. Aquele frio na barriga, sabe? Eu tenho esse sentimento assim, de que eu preciso voltar a jogar e poder estar ajudando também. A gente tá do lado de fora, só torcendo é muito difícil, porque às vezes tu quer estar ali, tu quer estar ajudando, mas estou trabalhando para voltar bem e voltar bem fisicamente, voltar com força para não acontecer de novo, né? Então é isso. Irmão, obrigado
Deus te abençoe sempre. Amém. Que a gente continue te vendo aqui, te vendo aos pés do Senhor. E você e sua família sejam um instrumento na vida de milhares e milhares de pessoas. Tua carreira continue sendo de sucesso, mas que, como a gente falou aqui, o principal que é a vida com Cristo permaneça. E pode ter certeza, cara, que você é referência para essa molecada que tá chegando aí, né? Como sabe, a gente tem muita molecada de base que vem no culto, que tem as células. Então eles olham para vocês como espelho, então que vocês continuem se mantendo firme e eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando e te usando na vida de toda essa galera. Valeu, irmão. Amém, irmão. Te agradeço pela oportunidade. Também desejo muito sucesso nessa nova etapa da tua vida, podcast. Que Deus possa estar te abençoando também grandemente e que outras pessoas, outros atletas que possam estar aqui, possam estar abençoando também outros jovens e outras pessoas. Amém, irmão. Tamo junto. Amém. Valeu.